Olá, estamos iniciando mais um dicionário de saúde. O tema de hoje, bactérias e vírus. Você sabe a diferença? O porquê que é importante saber essa diferença? Então, vamos assistir o vídeo até o fim para que você venha saber. Sou Maria Aparecida, farmacêutica. Bom, bactérias e vírus são totalmente diferentes. Vamos falar primeiro, para você entender, da estrutura biológica. A bactéria, ela possui célula, ou seja, ela é uma célula procarionte. Com isso, ela vai se multiplicar e dar N bactérias no organismo que ela estiver acometendo. Já o vírus, ele é acelular. Bom, mas para você entender da célula da bactéria, lembrando-se que a célula da bactéria é uma célula procarionte, diferente da nossa célula, tá? A nossa célula é uma célula eucarionte. Isso a gente estuda até no ensino médio. Então, assim, é muito importante saber que a bactéria, ela existe a célula, é uma célula procarionte, e que ela vai se multiplicar e ali ela vai dar N bactérias naquele organismo que ela está acometendo. O vírus é diferente. O vírus, ele é acelular, ele não possui célula. O que ele possui? Ele possui uma camada que protege ele de proteína. Protege quem? Protege o material genético dele, que é o ácido nucleico, ou RNA ou DNA. RNA, o que é RNA? RNA é ácido ribonucleico e o DNA é ácido desoxirribonucleico. Então, quando a gente fala que ele protege o ácido nucleico, nós estamos falando do RNA ou do RNA, tá? Desoxirribonucleico ou então ribonucleico. Bom, viu a diferença já, né? Biologicamente falando. Mas por que isso é importante? É importante pelo mecanismo que esse vírus vai se desenvolver dentro do seu organismo e também para você ter consciência do tratamento. Bom, a bactéria e o vírus, o sintoma deles são muito parecidos no início, muito comum, digamos assim. Bom, o que você pode sentir no início de uma infecção viral ou de uma infecção bacteriana? Você pode sentir ambos, febre, dor no corpo, vômito, diarreia. Só que aí, no depassar de 24, 48 horas até 72 horas, esse quadro ele vai se modificando. Olha um exemplo legal, é a dengue. Logo, você começa a ter muita dor muscular, pode que algumas pessoas comecem a ficar com o corpo vermelho, né, com petecas, com algumas manchas vermelhas no corpo. Então, isso daí já é uma característica do vírus da dengue. Bom, mas enfim, existe então essa diferença e vai se modificando. Outra dica legal também para você entender bem, quando estamos com aquela coriza, que é muito comum a gente conseguir ver isso aí em crianças até 1 aninho, que ela não tem aquele mecanismo ainda de estar limpando as narinas. Aquele líquido claro que está escorrendo, geralmente ali é uma infecção viral. Agora, quando se torna já muco, assim, purulenta, né, que já começa a ficar grosso, que a gente fala assim, nossa, fulano tá com catarro esverdeado, português, né, comum. O que acontece? É bactéria. E por que dá? Por que vem esse muco, né, purulento, com a cor modificada? Por que vem isso? Isso acomete pelo seguinte, porque nós temos células nossas de defesa, que nosso organismo é fantástico. Eu adoro estudar a área da saúde, eu adoro aprofundar nos estudos. Eu não fico aprofundando os termos aqui, porque isso aqui são dicas, são dicionários. Dicionários são dicas simples para você aplicar no seu dia a dia, que principalmente você que não é da área da saúde. Então é difícil ficar falando de mecanismo, mas é fantástico o nosso organismo. Então nós temos uma célula que é os neutrófilos. Essa célula, ela vai lá nos defender contra a bactéria. Só que muitas vezes ela não consegue, que aí é onde a gente vai ter que tratar com um antibiótico. Mas enfim, quando o neutrófilo está ali defendendo o nosso organismo, é onde que começa a ter essa produção muco-purulenta. Tá vendo que interessante? E aí sim a gente consegue diferenciar bem de bactérias e de vírus. Isso é bem comum na prática, na clínica médica, no dia a dia de quem trabalha na área da saúde. É muito comum você verificar até você mesmo algumas pessoas que têm algumas feridas no corpo e que às vezes já está com uma infecção bacteriana, porque aí você vai conseguir ver o pus. Aí você vai lembrar, o organismo está se defendendo, mas não está conseguindo e forma esse muco, está avisando a você, e aí sim é hora de você procurar um médico.
Aí vem uma dica de ouro para você não esquecer. Bactéria se trata com antibiótico. Vírus não se trata com antibiótico. Essa é a dica que você tem que anotar no seu caderninho do dicionário seu de saúde, se você está anotando as dicas principais. Não se trata vírus com antibiótico. O que acontece? Sabe o que acontece? Muitas vezes, no decorrer desse tempo meu no balcão, é muito comum o paciente chegar e falar assim: nossa, aquele médico não passou nenhum antibiótico para mim. Sabe por quê? Porque é viral. Vírus não precisa de antibiótico. Quem precisa de antibiótico é a bactéria. A bactéria, ela é um organismo que possui célula, que vai se multiplicar e que precisa realmente do antibiótico. Por isso que nós temos N tipos de antibiótico. Mesmo que iniciou lá pela penicilina, mas depois nós temos N. Aqui no canal, se você ficar ligado, nós vamos colocar depois cada tipo de antibiótico, falando das suas interações, como que você deve tomar corretamente, para que você, mesmo depois da sua consulta, que você já passou por uma orientação pessoal presencial com o farmacêutico, você ainda ficar em dúvida, você vai poder estar acessando o canal e tirando as suas dúvidas. Logo, logo vai ter N tipos de medicamento para você tirar a sua dúvida, não tomar errado, não fazer interação medicamentosa. Então, se você está gostando, você dá um joinha, se inscreva no nosso canal, se compartilha para nós, para que cada dia mais possamos crescer e levar essas dicas no dicionário de saúde. Por quê? Porque o dicionário de saúde é simples, é para você anotar o ponto principal. Então, hoje, o que tem que ficar memorizado para você? Que antibiótico é para tratar bactérias. Vírus não precisa de antibiótico, tá? Depois nós vamos falar do tratamento viral em outro vídeo. Outra coisa muito importante de você lembrar que, tanto para o vírus quanto a bactéria, você tem que estar sempre com a sua imunidade boa. Então, fazer sempre uma alimentação equilibrada, uma alimentação onde você consiga ingerir proteínas, consiga ingerir vitaminas, tá? Água, líquido, sempre. Um organismo bem hidratado, um organismo que não deixa os micro-organismos entrarem. Lembra disso. Tem que hidratar, tem que beber muita água, ingerir muito líquido, suco também. Nada substitui a quantidade de água que temos que ingerir por dia. Entretanto, você pode tomar chás e sucos. Para quê? Para evitar tomar medicação. Gente, tenha consciência. O medicamento, lógico, é muito bom. Ficou doente, tem que tomar o medicamento. Mas é bem melhor a gente evitar, né? Porque nós sabemos que hoje o medicamento ele tem um efeito maravilhoso, é tudo de bom. Quando pensa que não, vem aí que tá proibido porque tá causando isso ou tá causando aquilo. Então, assim, se conheça, se cuide, tá? Se imunize, porque principalmente para vírus e bactérias, nós temos que ter uma imunidade boa, porque todo momento nós estamos entrando em contato. Só que o nosso organismo tá nos defendendo. Quando ele não consegue se defender, ele já alarma através da febre. Então, para terminar, se cuide, se valorize, se autoconheça, faça imunização, não vamos deixar esse vírus não pegar nem essa bactéria, tá? Beijos e se ligue no canal.